Pedro Manuel dos Santos, mais conhecido como Pedro Bala. Conte um pouco da sua história, da sua infância, onde o senhor nasceu. Primeiramente, eu quero agradecer às pessoas que vão assistir esse vídeo, que não sabem nada sobre a vida de Pedro Bala, e estou aqui para contar um pouco da minha história. Eu nasci em Divinópolis, Minas Gerais, próxima a Belo Horizonte, e iniciei minha carreira de futebol também assim que a minha família foi diminuindo. Porque o meu pai, eu perdi minha mãe aos 2 anos de idade e o meu pai aos 12. E como eu gostava muito de futebol, eu fui tentando chegar e dar uma sequência normal à minha vida como jogador de futebol profissional. Mas isso aí depois de muita luta, depois de vários trabalhos que nós passamos em família, já que o meu pai ficou viúvo muito novo e com 9 filhos, todos jovens, e é lógico que entre esses filhos eu era um deles, que tive que dar uma sequência à minha vida. E graças a Deus, agradeço muito a Deus de ter me iluminado o meu caminho. Isso aí é uma coisa que jamais eu vou esquecer. Quando o senhor fala, o senhor nasceu em Divinópolis, o senhor perdeu a mãe muito cedo, o pai também muito jovem. Conta um pouco das suas irmãs, quais os nomes das suas irmãs? O senhor era o caçula, o mais velho? Bom, primeiro vamos começar de cima para baixo. O mais velho chamava Paulo Lúcio. E depois vieram a Albertina, a Bárbara, a Marta, a Bárbara, Joana e Bárbara, Joana, Lúcia, essa figura que está falando, Pedro, e Terezinha. Tá, Espera aí, eu saltei uma. No meio dessa numeração de filhos, que é a Marina, que era uma das irmãs do meio. Sim. E o senhor já contou essa história, mas muita gente não sabe. A sua mãe perdeu um filho, ela morreu no parto, é isso? Isso, faleceu no parto aos 33 anos de idade. E o meu pai era ferroviário, trabalhava na estrada de ferro em Divinópolis. Aliás, é o seguinte, o irmão mais velho, meu irmão mais velho, ele nasceu em Barbacena, e é terra também da minha mãe. Meu pai era ferroviário, estava trabalhando naquela região de São João del Rei, Barbacena, e ele foi transferido para Divinópolis, onde nasceram os outros 8 irmãos. Certo. E me conta de onde surgiu, conte pra gente de onde surgiu essa paixão pelo futebol. Isso desde criança. Eu jogava descalço na rua de casa, com os meus colegas de infância, ali, 9 anos, 10 anos. E assim que eu consegui, ou melhor, assim que eu atingi mais ou menos 12, 13 anos de idade, eu pulava como o Guarani profissional jogava contra times do Rio de Janeiro e de São Paulo, eu pulava o muro para ir ver os jogadores, a partida. E, coincidência muito boa, nesse mesmo Guarani, foi exatamente o time que eu me tornei profissional no futebol. Hoje em dia, os pais até incentivam, alguns pais, incentivam os filhos no futebol a seguir carreira. Como era visto na sua família essa sua paixão e a sua vocação para o futebol? Minha família, que era composta aí da minha... Continuando aqui nossa conversa, eu também não quero ser uma pessoa injusta, porque quando eu tinha 5 anos, o meu pai arrumou uma companheira que veio a ser a esposa dele, que acabou de criar todos os filhos do meu pai. Era uma pessoa sensacional e que tinha todo o carinho com os filhos do meu pai, que chamava Altina, Dona Altina.
uma pessoa muito carinhosa e tratava os filhos do meu pai como os próprios filhos dela mesmo. E continuando, as minhas irmãs, elas não falavam nada sobre o negócio de eu jogar futebol. Só quando eu tinha 13, 14 anos que eu jogava descalço e arrebentava a unha do dedo do pé, que elas queriam me bater, mas... Mas depois o tempo foi passando, foi tudo ficando legal. Com 16 anos já comecei a interagir mais com as pessoas do futebol e fui dando sequência à minha vida de carreira de futebol. Vamos continuar aí, para as pessoas que não conhecem, quero que o senhor conte para a gente mais sobre esse período da sua infância. Da sua adolescência. O senhor trabalhou quando adolescente, começou, porque eu sei que muitas crianças, né, há um tempo atrás, elas tinham que trabalhar para ajudar em casa. Como é que era isso na sua família? Bom, eu comecei a estudar com 7 anos, depois da escola eu tirava o uniforme e ia levar a marmita para dois senhores, que era... O senhor era um bom estudante? Mais ou menos, porque a gente não tinha muita concentração devido à situação financeira que a gente passava, então também não deixava a gente ter uma concentração total nos estudos. E também nessa idade eu fui convidado para trabalhar numa sapataria de conserto de calçados para me aprender a profissão. E fui trabalhar com o senhor Isaías, um homem muito bom, me ensinou a profissão. E o tempo foi passando e posteriormente eu fui convidado para jogar num time amador da cidade, de nome Flamengo, um time amador. Eu falei, eu só vou jogar nesse time se vocês me arrumarem um emprego. E com 16 anos eles me arrumaram um emprego numa fábrica de bebida, chamada Bebida Naná, lá no centro de Divinópolis. O tempo foi passando, mais ou menos quando eu completei 18 anos, eu fui convocado para uma seleção amadora para jogar uma partida contra o Guarani, que é o time como se dizia naquela época, o melhor da região centro-oeste. E nós ganhamos, essa seleção ganhou de 2-1 do Guarani, e o meu nome ficou gravado naquela partida. E o Guarani, então, fez um esforço, que como eu era amador, não tinha que pagar nada, pagar só a transferência do amador para o profissional. E eu assinei o meu primeiro contrato de atleta profissional com o Guarani, em 1961. Continuando a nossa conversa, eu estou muito feliz de estar contando aqui a minha história, que poucas pessoas sabem que a situação hoje, o jogador de futebol, ele sai de uma categoria de base. Na minha época, você saía de um time amador. E a maioria dos jogadores de futebol da minha época eram jogadores pobres, família pobre, então ele tinha que trilhar um caminho. E o caminho melhor que eu achei foi o futebol, onde eu conheci muitas pessoas que me ensinaram tudo pela vida, as pessoas, as coisas ruins da vida e também as coisas boas. Eu tive sorte que encontrei bons amigos no futebol no início da minha carreira. Agora, voltando um assunto aqui sobre eu agradeço muito essa oportunidade e também aproveitando essa época do modernismo para dizer que depois nós continuaremos esse bom papo que eu estou tendo principalmente com os torcedores do Atlético, do Vila e também do Goiás, do Goiânia, que são torcedores que, quando eu estive aqui no estado de Goiás, me trataram com muito carinho.